Fala pessoal, vídeo de hoje mais rápido, um tema super importante, uma notícia que vazou muito relevante sobre o Covid. Na verdade, esse é o tema mais importante e polêmico sobre o Covid. Mas antes de eu falar dele, não se esqueçam, dá like no vídeo, ativa o sininho para receber notificação, segue o canal, tem muita gente que ainda não segue. E o mais importante, compartilhe com seus amigos. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Aliás, primeiro, qual que é o tema mais importante, polêmico e relevante em relação ao Covid? A sua origem. Da onde veio? Como que aconteceu a transmissão? Desde o começo da pandemia se fala disso, todo mundo está tentando entender isso, inclusive os dois presidentes americanos, tanto o Trump quanto o Biden, convocaram os serviços e agências de inteligência americanas para investigar, descobrir da onde veio, o que causou isso. E você já deve ter ouvido falar ou não, mas existem duas grandes teorias. Uma delas é a teoria zoonótica, de transmissão natural, da qual o vírus teria saído de um animal, tido contato com um ser humano e daí se espalhado por outros seres humanos através da transmissão humana. Essa teoria foi falada há muito tempo, inclusive a respeito dos mercados molhados na China, onde você tem aqueles animais que ficam em contato com as pessoas. Provavelmente seria dali. O problema dela é que até hoje ninguém conseguiu identificar qual seria este animal. Nenhum dos relatórios ou nenhuma das teses sobre a transmissão natural fala disso. A outra teoria, talvez você já tenha ouvido falar, tem um documentário rodando há algum tempo que investiga a fundo e diz que essa teoria existia. Eu até então, enfim, não quis falar desse assunto, não tinha certeza se essa fonte era confiável, mas alguns dias atrás veio a público uma notícia que um departamento dos Estados Unidos, o Departamento de Energia, havia mudado de opinião e agora ele passou a considerar essa segunda hipótese, que é a ideia de que houve um vazamento de um laboratório chinês em Wuhan. Na verdade, um laboratório que mexe com agentes patogênicos perigosos, ou de alta transmissão, e teria havido um acidente e com isso, na verdade, o Covid seria um vazamento e causado por esse acidente desse laboratório. Mas vamos voltar para o Departamento de Energia, então. O que aconteceu? O Departamento de Energia, ele acreditava até então na tese da transmissão natural. E aí, há alguns dias, surgiu a informação de que o departamento teria mudado de opinião e atualizou seu relatório final, dizendo que, na verdade, ele acredita que o que causou a origem do Covid foi o vazamento do laboratório em Wuhan. Não é só o Departamento de Energia que acredita nisso. O FBI, que também está envolvido nas investigações da descoberta da origem, também acredita nisso. O ponto importante aqui é que o FBI e o Departamento de Energia partiram de expertises diferentes e caminhos diferentes para chegar na mesma conclusão. O FBI ele tem uma taxa de confiabilidade na sua aposta média. O Departamento de Energia tem uma taxa baixa, mas eles trabalham com lógicas e com expertises diferentes. O Departamento de Energia, por exemplo, ele fiscaliza e supervisiona os laboratórios nos Estados Unidos. Já o FBI tem o Centro de Análise Forênsica, que é um grande centro de estudos, foi criado depois dos ataques de anthrax nos Estados Unidos em 2004. Então, percebem que são trabalhos diferentes, mas eles chegaram à mesma conclusão. E a próxima pergunta mas quem mais acredita nessa tese do vazamento do laboratório? E aí, eu preciso explicar para vocês uma coisa antes. Os Estados Unidos têm 18 agências de inteligência e foram convocadas algumas instituições e agências de inteligência para participar de um painel especial com uma função: descobrir a origem do Covid. Nesse painel, nós temos 8 instituições, mais o Conselho Nacional de Inteligência. Esse mesmo Conselho Nacional de Inteligência, mais outras 4 agências, acreditam na tese da transmissão natural. Então, são 5 instituições que acreditam na tese da transmissão natural. Aí nós temos outras 2, a CIA
e uma outra agência de inteligência, que a gente não sabe qual é, porque não se revela o nome, que não tomaram uma decisão, não conseguiram concluir ou chegar a uma conclusão final. Então, eles não sabem se é o vazamento ou se é a transmissão natural. E nós temos outras duas, que o Departamento de Energia e o FBI, que acreditam na tese do vazamento. Então, 5 acreditam na transmissão natural, 2 não se decidiram e 2 acreditam no vazamento. É importante eu ressaltar aqui, antes que as teorias da conspiração comecem a ganhar corpo, de que todas essas instituições que estão participando desse painel concluíram que não importa, mesmo que tenha sido um vazamento, esse vazamento não é fruto de uma arma biológica. Ou seja, nenhuma instituição de inteligência ou nenhuma outra instituição americana acha que o vazamento foi intencional por uma arma biológica que a China esteja desenvolvendo. Essa região de Wuhan, uma série de laboratórios surgiram depois da epidemia de SARS. Então, os chineses preocupados com o SARS construíram uma série de laboratórios para investigar, pesquisar esses agentes patogênicos mais perigosos. Na verdade, esses laboratórios eles são de extrema importância para que a gente descubra vacinas e curas ou entenda dessas doenças, desses vírus. Mas, ao mesmo tempo, eles representam uma grande ameaça para a humanidade. Eu tenho falado muito com vocês sobre a ameaça nuclear que a guerra da Ucrânia trouxe. E esse é um assunto que está na mesa, um assunto sério. Mas só para efeito de comparação aqui, o que nós estamos lidando? Nós temos 9 países no mundo que têm bomba atômica. E 90% das armas nucleares estão concentradas em apenas 2 países, Rússia e Estados Unidos. Agora, se a gente comparar isso com a ameaça de uma grande pandemia, como que a gente assistiu do Covid, que pode se espalhar pelo mundo inteiro e matar milhares de pessoas, nós temos que levar em consideração quais são as probabilidades de risco e vazamento. Eu falei de 9 países e 2 deles contêm 90% de todo o arsenal nuclear. No caso dos laboratórios que levam a esses estudos, nós temos milhares deles espalhados pelo mundo e algumas dezenas que estão habilitados ou têm a licença para atuar com esses agentes mais perigosos de todos. E nós temos esses laboratórios em todos os 5 continentes. E aí vocês imaginam que em cada laboratório desses, nós temos, sei lá, dezenas, centenas de pessoas. Então, a chance de uma dessas pessoas se contaminar e levar isso para fora é muito grande. Nós, inclusive, temos inúmeros exemplos ao longo da história de doenças que apareceram, ou de pandemias ou epidemias que surgiram graças ou por culpa desses vazamentos. Para citar em 1977, a epidemia da gripe russa, que matou 700 mil pessoas, foi um produto de um vazamento de um laboratório. Nós temos em 78 a varíola. Para vocês terem uma ideia, para trás, os 100 anos antes da erradicação da varíola, nós tivemos 500 milhões de mortes. Então, a varíola era uma doença muito séria, muito grave, e nós conseguimos erradicar. Mas ela retornou, ela reapareceu em 1978 num vazamento de laboratório no Reino Unido. A pessoa, uma fotógrafa que foi exposta, acabou morrendo e o chefe do laboratório se suicidou com todas as acusações, enfim, investigações em cima do que posteriormente foi entendido como alguns erros de segurança dentro desse laboratório. Felizmente, na época, a gente conseguiu conter a contaminação, a infecção. 300 pessoas foram colocadas em quarentena e ninguém se contaminou e, enfim, não tivemos uma grande pandemia ou uma epidemia de varíola. Mas, mais um exemplo de como que esses vazamentos de laboratório podem até trazer de volta doenças. Hoje a gente só tem 2 dessas grandes doenças que foram erradicadas e a varíola é uma delas. Mas a maioria desses laboratórios trabalha e pesquisa ainda com varíola. Um outro exemplo foi em 2008, quando 2 vazamentos, na verdade, de um laboratório inglês, acabaram disseminando febre aftosa.
Então, como vocês podem ver, isso é uma ameaça muito grande. A existência desses laboratórios é um problema muito grande para a humanidade. E a segurança deles é essencial para a gente impedir ou se precaver a futuras pandemias. Entender a causa do Covid é fundamental para que a gente consiga endereçar potenciais ameaças. Para vocês terem uma ideia, o número de laboratórios que tem crescido no mundo é imenso e principalmente depois do ano 2000. Nos Estados Unidos existiam apenas 3 laboratórios biológicos que lidavam com esses tipos de agentes. Depois, nos anos 90, esse número aumentou e aí depois do 11 de setembro, nos 7 anos seguintes, 10 novos foram construídos e não pararam de continuar crescendo, depois ataques de antrax também. E aí, finalmente, hoje, só nos Estados Unidos, são por volta de 300 desses laboratórios, mas o mundo inteiro tem eles. Então, é muito importante e preocupante como que a gente gerencia e qual é a segurança desses lugares. Talvez vocês devem estar pensando assim, bom, Roque, mas isso daí é muito fácil então de acontecer. Na verdade não. As probabilidades desses acidentes com os agentes mais graves e sérios têm sido super baixas. Só que toda vez que a gente fala de análise de risco, e tem até um vídeo meu aqui no canal que eu explico o que é risco, risco é a combinação de probabilidade e impacto. Como assim probabilidade? Probabilidade é quais as chances daquilo acontecer. E se eu estou falando para vocês que a probabilidade desses acidentes são baixa, naturalmente a conclusão que as pessoas têm é então tudo bem, então não é tão perigoso assim. Só que nós não podemos olhar só para a probabilidade, nós temos que olhar para o impacto. E o impacto diz o seguinte: quantas pessoas podem ser afetadas em caso exista um vazamento desses? E aí o número é muito alto e muito grande. Nós vimos a consequência e o efeito da Covid no mundo. Independente se foi ou não um vazamento de um laboratório, mas imaginemos que a hipótese esteja certa e tenha sido. O impacto é gigantesco. E aí não dá só para a gente lidar com a probabilidade, mas nós temos que lidar com o impacto e com isso temos que ser muito mais cauteloso. Quanto mais laboratórios existirem, mais pessoas trabalhando nesses laboratórios e mais o mundo está interconectado, maior são os efeitos disso. Eu nem estou entrando aqui na discussão das armas intencionais biológicas, que esse merece um outro vídeo, eu vou até fazer para vocês a geopolítica das armas biológicas. Esse assunto é muito interessante, tão assustador talvez quanto as bombas atômicas no mundo de hoje, né? Nós temos uma série de fatores que vão desde mudanças climáticas até urbanização, processamento, industrialização, cadeia global da indústria do alimento, aumento do consumo de proteína. Nós temos um monte de fatores que deixam toda a questão alimentar e de saúde mais vulnerável. Isso sem contar o elemento desses laboratórios. Então, temos que continuar prestando atenção, acompanhando quais vão ser os próximos desdobramentos dessas investigações. É muito relevante que o Departamento de Energia tenha mudado de opinião e assim, nós temos que tratar desse assunto com toda a seriedade, porque a segurança da humanidade diz respeito a como que esses laboratórios vão ser geridos e que nível de segurança nós vamos ter neles. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação e, o mais importante, compartilhar com seus amigos. Venha debater com o professor Roque.